Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais um dia fazendo essa live de perguntas e respostas na de terça-feira. Estamos aqui fazendo igual o pastor na nossa audiência. Nós somos em 4, eu, a irmã Santa, o irmão Décio e o pastor João Rosa. Já recebemos algumas perguntas pelo WhatsApp, mas não impede de que, se você tem alguma pergunta para mandar pelo Facebook, você pode mandar, que a gente está aqui para tentar organizar as perguntas, né? E tirar a dúvida de todo mundo. Quem tiver dificuldade em escrever, pode mandar um áudiozinho para a gente, que a gente passa para o pastor, eu anoto aqui e a gente passa a pergunta. O importante é que ninguém fique com dúvida, certo? E temos assuntos muito profundos hoje, das perguntas que foram colocadas, e confiamos que Deus vai ajudar, né? Que todo mundo tire sua dúvida. Então, pastor com a palavra para fazer a nossa oração de abertura e saudar os irmãos que estão ali na internet. Bem, irmãos, uma boa noite a todos. Senhor Jesus abençoe a todos. Chegou o dia de nós, mais uma vez, nos reunir para isso, né? E aquilo que eu souber eu vou responder. O que não souber eu vou deixar aí, né? Porque temos que responder somente aquilo que está escrito, né? Aquilo que nós definido como revelação, está revelado. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Agradeço muito, né, o compartilhação de vocês. E que Deus abençoe. Vamos ter uma oração, então vamos continuar. Querido Pai, Amém. Deus de amor, de bondade, o Senhor foi Amém. tão bom para nós esse dia. Foi um Amém. dia de muita vitória, muita bênção, Senhor. Estamos crendo que o Senhor Jesus é a força da nossa vida. Amém. Querido Pai Celestial, Deus de amor, nós te pedimos agora que a bondade de Jesus Cristo esteja conosco aqui, Senhor, nos guiando, nos dando sabedoria e inteligência para isso. Nós te pedimos a mente de Cristo aqui, Pai, a bênção de Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, vamos começar com algumas perguntas que já temos aqui. Eu vou colocar para o pastor essa pergunta aqui, né? Um pregador, né? Que ele é um pregador da palavra, né? Se ele mentiu, se ele faz injustiças, né? A pregação dele, a mensagem dele vai surtir efeito se ele continuar pregando? Nesse ponto aí, se a pessoa viu um pregador falar fora da Bíblia, fora da palavra, ela tem por obrigação de ir nele. Porque eu não posso julgar uma coisa aqui que eu não ouvi. E as coisas são julgadas por 2 ou 3 testemunhas. Então, a pessoa deve convencê-lo. Se a pessoa não clareou aquilo ali, então a pessoa tem que ser interrogada, né? Ela tem que ver onde é que ela falhou com as escrituras. Tá entendendo? Porque não se pode, eu não posso sim responder uma pergunta. Claro que um pregador que comete um erro, ele tem que ser corrigido. Mas ele tem que ser corrigido da maneira correta. Da maneira que o profeta disse. Se ele falou uma coisa, o membro que ouviu particularmente sozinho aquilo que ele fez, deve ir nele e esclarecer aquilo. Se ele não esclarecer aquilo, aí sim, aí a coisa deve ir mais para dentro da palavra, né? Então, é isso aí, tá? Muito bem. Espero que tenha... Sabe o que eu lembrei? Daquela passagem de Balaão, né? Que ele estava fazendo coisas erradas, mas ele era um profeta e o que ele falou se cumpriu. Também tem esse caso, né, pastor? Não, mas não é. Não, é diferente? Não é nesse caso aí. Não, isso é diferente. A pergunta da pessoa aí foi querer saber se a pessoa que mentiu, né? É, no caso, o pregador que mentiu. Pois é, mas então essa pessoa tem que ir nele e verificar se ele mentiu. Porque isso é São Mateus 18, a pessoa que me fez a pergunta é São Mateus 18, isso aí, tá? Se ninguém na congregação, diz o irmão Brando assim, você está pregando, ninguém percebeu que foi só você, ele disse, então você pega a Bíblia e vá na pessoa e convença ela que ela está errada, certo? Certo. Tá bem?
Agora, como se foi só uma pessoa que soube que mentiu, agora eu não posso, por exemplo, prejulgar isso aqui e deixar uma coisa pelo ar aqui, uma confusão, É verdade, porque isso aí entendi. depois vai criar um problema, seja para quem for, entende? Então, se isso não for acertado, né, Entendi. né, aí é outro caso, né? Mas a pessoa que viu ele fazer isso, viu ele mentir, deve ir lá e convencer ele que ele está errado. Tá? Muito bem. Mesmo sendo mulher, pode ir lá no pregador, Claro, vai com a irmão, claro, ele palavra e... é um membro do corpo. Ela não vai pregar para ele, ela vai querer saber o que ela não entendeu. Tá entendendo? Tá, entendi. Eu acho que aí se ajuda, né? Aí é onde a ovelha Sim, ajuda sim, porque essa o live pastor, aqui, né? irmãos, não é para a gente responder um questionamento de intrigas, vamos dizer assim, né? Essa live aqui é para nós responder as coisas bíblicas, tá? Sim. Agora, como eu vou dizer assim, por exemplo, que o irmão Décio aqui mentiu, se eu não ouvi ele mentir? Essa pessoa que ouviu. Agora, eu não posso dizer no ar, tá condenado. Eu estou condenando uma coisa que eu não ouvi. Não sabe. Entende? Então, Muito aí é bem. complicado. É complicado. Então, é bom ser corrigido entre essa pessoa e quem mentiu, tá? É Mateus 27, né, que o senhor falou? Mateus 18. Mateus 18. Né? Vai tu entre tu e teu irmão. Tu e teu irmão. Tá? Glória a Deus. E às vezes a gente precisa mais dessa coisa mais intimista, mais próxima, né? Pega da Bíblia e bora lá resolver, Eu né? não posso fazer um pré-julgamento aqui, tá entendendo? Um Entendi. pré-julgamento até que eu ouça essa pessoa, se ela mentiu mesmo ou não. Até onde ela foi com isso, com essa mentira. Né? Então, se eu fizer um pré-julgamento aqui, eu vou fazer um ódio entre os dois. E isso não vai funcionar. Então, é uma coisa que tem que ser resolvida entre a pessoa primeiro, né? Mateus 18. Mateus 18. Bíblia. Aí eu gosto que a Bíblia resolve tudo, né? E aí temos aqui, sim, o senhor está com a... Vi que o senhor está com a Bíblia aberta Sim, aí, sim, então vamos responder uma pergunta que tem a ver com Jó. Jó 38:7, né? A pergunta da irmã é se os filhos de Deus, onde fala sobre as estrelas da alva e os filhos de Deus, se refere às mesmas personagens? Não. As Muito estrelas bem. são uma coisa, os filhos de Deus são outra. Aqui, ó. Eu gostei disso. Olha aqui, ó. Quando as Jó estrelas da alva 38:7. juntas, olha aqui, ó. Alegremente cantaram e os filhos de Deus se rejubilaram. É outra coisa. Entendendo? As estrelas brilharam, deram o seu brilho. Isso é o que quer dizer. E os filhos de Deus se regozijaram. Isso foi no princípio, né? Da criação. Logo no princípio. Então, isso que Jó estava se referindo. Né? Então, aqui não. Você tem que... são duas coisas distintas. Filhos e estrela. Uma estrela é uma coisa que está no firmamento. Não é? E como o mundo era muito perfeito no princípio, ele tinha brilhos que não tem hoje. Hoje a pessoa não pode ver isso, porque sumiu o pecado, distanciou-se da natureza, distanciou as pessoas da natureza, que ela não pode ver hoje. Mas naquele tempo, as estrelas, diz o irmão Breno, que elas quase vinham perto da pessoa, o brilho. Ah, então as estrelas eram estrelas mesmo, Eram astros estrelas, celestes. irmão Cláudio, era estrela, viu? E isso aí nada tem a ver. E os filhos de Deus vendo aquilo se alegraram. Engraçado que a denominação ela aprende que estrela e é os filhos de Deus. Né? Não. Não, mas aqui está a própria Bíblia explica isso. E os filhos, e os filhos de Deus, Vou ler né? de novo aqui. Lê Quando as aí. estrelas da alva juntas alegraram, os filhos de Deus se alegraram. Todos os filhos de Deus. Se alegraram. Ah? Então aqui falou de estrela e falou de filhos. Então vamos desmisturar um pouquinho isso aí, né? Então aí Ele deixa está assim, certo. eu já li isso aqui na mensagem do irmão Brana, ele disse que a natureza estava muito perto do homem, tá entendendo? Até os dias de Noé. De Noé para cá foi vedado muitas coisas dos olhos humanos.
porque Certo. foi uma nova geração, né? Os planetas se desalinharam e o homem perdeu até as horas do dia como ele tinha antes. Ele via pelas estrelas. E, É Jó 38:7 mesmo, viu, irmã? O pastor leu. Jó Jó 38:7. 38:7, isso mesmo. Tá. Aí temos uma pergunta aqui da irmã. Eu vou colocar aqui. Vou colocar só a pergunta, tá, irmãos? Que tem alguns comentários aqui, mas a live é de perguntas e respostas. Então, eu não vou ler comentários aqui. Eu só vou ler e passar para o pastor as perguntas, tá bem? Aqui eu tenho uma pergunta. Cadê? Deixa eu achar aqui, viu? É porque tem uma fala aqui, pastor, assim, ó. Também, isso tem a ver sobre... A pergunta mesmo é essa aqui, ó. A pergunta é essa assim. Foi-me perguntado se é pecado só ser juntada. Por mais de 20 anos, preciso casar no papel para ser considerada casada? Irmã, é do nosso povo, essa irmã? Essa pergunta é do nosso povo. Então, eu preferia falar com você lá no escritório. Porque o casamento de divórcio, ele deve ser assim, ó, controlado no escritório, entende? Então, eu não posso dar uma resposta em público aqui, porque um caso é um caso e o outro caso é outro caso. Tá entendendo? Então, às vezes o casamento de divórcio, ele sai num rumo e o outro caso sai em outro rumo. Então, não se dá para se dar uma resposta aqui no ar, viu? Porque isso aí outras pessoas poderiam copiar errado. Mas o bom é conversar. A gente conversando com você aí, a gente dá uma resposta exata para isso. Eu tenho a resposta assim. Tá? Tá bem. Então, nesse caso aí, já temos aqui. Agora, para poder fechar uma questão, pastor, eu perguntaria aqui, no caso, devido a alguns comentários que tem aqui, e não é pergunta, é comentário, então eu não vou passar. Aí a pergunta, né, no caso. No caso assim, ó, quem pode participar da Santa Ceia? Irmã, Porque tem uma fala aqui sobre os que a irmã pergunta sobre quem é nascido de novo, né? O nascido de novo, só o nascido de novo pode participar da Santa Ceia. Aí, nesse caso, nascido de novo, eu iria aumentar mais. Nascido de novo, casado na igreja, casado no papel, sabe? Qual é a condição para a pessoa poder participar da ceia? a ceia é a pessoa tem que se examinar a si própria, não é? Está escrito em 1 Coríntios 11, ela se examina se ela está hábita ou não. É o espírito da pessoa, é a alma da pessoa que tem que fazer isso. A pessoa tem que se julgar a si própria se ela está hábita. Quando Jesus estava dando a ceia para os discípulos, ele falou da lavagem, né? Da água, que era a palavra. Os discípulos não tinham Espírito Santo ainda, mas eles estavam nascidos. Eles tinham a santificação. Eles foram ao Pentecoste, receberam o Espírito Santo. Porque quando você termina a etapa da santificação, você entra no novo nascimento. Entende? Então a pessoa, ela é limpa. Jesus falou aqui, ó, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhes disse, lavarás os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, mas saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus, se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Disse-lhe Simão, então, disse-lhe Pedro, Senhor, não só os pés, mas também a cabeça. Disse Jesus, aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, é um símbolo. Pois no demais estás limpo. Ora,
Vós está limpo, mas não todos. Ele falou de Judas também, que Judas ele era um homem que estava santificado. Ele chegou à santificação, só que ele tinha ainda uma restrição lá dentro, né, de traição. Então o profeta diz que enquanto a pessoa não recebe o Espírito Santo totalmente, ela não está livre disso. Pode chegar a ela uma coisa errada. Mas quando tem o Espírito Santo é o soldadinho. Ele é o juiz. Ele chega e joga para fora aquela coisa ali, né, que se aproximou errada. Então Jesus falou que eles estavam lavados, os discípulos, limpos. Foi o que eu falei na ceia. O nascido é aquele que está no caminho da limpeza. É aquela pessoa que está limpa. Está entendendo? Aquela pessoa pode dizer assim, mas eu não alcancei ainda o Espírito Santo, mas ela está limpa. Jesus deu a ceia aos seus discípulos dessa forma. Não é? Como eu vi aquela irmã ali se manifestar, viu? Daquela forma. Então, aí a pessoa se examina, porque o pecado é uma coisa. E uma vida limpa na igreja é outra. Entende? Então eu quero dizer para vocês aqui o seguinte aqui, ó. Não confundo igreja com o corpo de Cristo. Se alguém está praticando alguma coisa errada e vai e pega o pão, o que diz a Bíblia aqui? Quer ver? Vamos com a Bíblia. Vamos com a Bíblia, porque a Bíblia é que dá conta do recado. Por isso que eu prefiro que as pessoas façam essa pergunta e ninguém me responda essas perguntas. Não venha daqui para lá contestar, porque isso aí não dá certo. Não é? Porque tem que ser isso aí, se a pergunta é feita para a live, deve ser respondida na live, não um membro para o outro. Porque isso causa confusão. Pode entrar um espírito aí e causar uma confusão. Né? Olha aqui. Vamos ler aqui para vocês entenderem esse assunto da ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ensinar é um mandamento, não é? Uma determinação. Ó. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer esse pão e beber esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Olha aqui a sentença que a Bíblia dá. Por isso, o profeta disse, você vai dar ceia para uma pessoa, deve ser lida essa escritura. Essa escritura não precisa argumentar. A pessoa vai saber se está certo ou não. Ela tem que se julgar. Porque eu não andei com ela no mundo, eu não andei lá na rua, não andei em lugar nenhum. Então o membro vem ali na ceia, se ele cometeu um engano sobre isso, ele vai responder. Entende? Ele vai responder. Por isso o profeta disse, se você não toma aqui, você está fora lá. Está fora lá. Ele disse, então você acerte tudo e vá para a mesa de ceia. Isso é sério, né? E vá para a mesa de ceia. Acerte tudo e vá para a mesa de ceia. Então, isso não é um brinquedo, isso aqui é a palavra. Não é? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão. E beba desse cálice. Então, cabe a pessoa examinar, porque nós estamos aqui, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Muitos pensam assim, ó, eu vi esse comentário dessa pessoa aí, que o fulano lá não toca cavalo, fez isso aqui. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Isso é um assunto que não me pertence. Essas pessoas estão na igreja, mas eles não, até onde se sabe, se eles fazem isso,
responder. Porque a igreja é um corpo místico. Bons e maus tem ali dentro. A igreja é composta de bons e maus. Agora, os que estão atrás do véu são outra coisa diferente. São os eleitos que irão no arrebatamento. Que estão nascendo, se enchendo do Espírito Santo, se colocando no corpo. Não é? E também entra naquela parte. Então isso é bem diferente. É bem diferente do que as pessoas estão pensando. Porque a pessoa está ali na igreja, ela é um santo, né? E que ela está proibida com o legalismo de não pode isso, não pode aquilo, ela é livre. A pessoa, se praticar o pecado, fizer uma coisa errada, ela vai responder, porque ela sabe o que faz. Fazer o bem não faz, comete pecado. Comete pecado. Então não é um assunto de nós discutir aqui na live e dizer assim, ó, tem que fazer isso, tem que... As pessoas assim, ali, por exemplo, a denominação diz assim, ó, tu tá certo, tu cometeu um erro, te boto lá no banco de disciplina, 30 dias. Resolve isso, esse é legalismo. Isso vai endireitar a pessoa? O que vai endireitar a pessoa é a pregação do púlpito que vai nascendo o eleito. E vai saindo para fora, ele vai saindo para fora da igreja e entrando no corpo. Nada a ver com certas coisas, viu? Porque eu entendo que esse assunto aí, ó, ele vai até um ponto, isso é um sistema de homem que tem que impor sobre as pessoas, certo? Não, mas o corpo de Cristo aqui na noiva é diferente. As pessoas pensam que podem fazer isso lá, faço, não sei o que vão fazer, o pastor é que determina. É por isso que eu estou respondendo essas perguntas para os meus membros. E se você for membro do outro pastor, faça essa pergunta para ele. Isso é o que o profeta ensinou. Porque isso é disciplina. Como é que eu vou responder uma pergunta de um membro que não é meu? Entende? Que ele não reúne comigo. Quer dizer, os meus membros sabem lidar com essa situação. Se uma pessoa, por exemplo, ela está errada, fica fora de ceia, ela que se disciplinou, não sou eu. Eu não posso mandar uma pessoa ficar sentada no banco porque não pode tomar ceia. Porque a Bíblia aqui manda se examinar a si mesmo. E coma desse pão. E beba desse cálice. Então, está definido. Agora, não é o caso que eu tenho que disciplinar essa pessoa. A minha disciplina não vale. A que vale é a de Deus e a pessoa se julgando a si próprio. E vamos ler aqui Tiago 4,17 para as pessoas saber do que eu estou falando. Gente, olha aqui. Aquele, pois, que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Aquele é o indivíduo. Se essa pessoa está errada lá, como eu falei, São Mateus 18, você sabe que a pessoa está errada, você viu ela errada, vai lá e fala com ela. E às vezes isso já foi falado a ela, mas ela está ali sem a ceia, ela está sentada na igreja curando a ferida. O pecado é uma ferida que tem que curar, não é? E daqui a um pouco você vê aquela pessoa, Deus tratar com aquela pessoa, ela se levanta de novo, e aquele comentário que as pessoas comentaram ficou pelo ar aí, que vão ter que responder no juízo. Porque a pessoa se endireitou, mas aquele que falou não se endireitou. Não foi na pessoa para dizer para ela que ela estava errada, que ela julgou mal, que ela fez a coisa errada. Então é muito perigoso isso, né? Por isso eu estou deixando bem claro aqui, né? A ceia é para as pessoas limpas. Limpas. Jesus falou aqui, ó. Aquele que disse para Pedro assim, ele queria, não, mas agora então me lava a cabeça, me lava o corpo. Ele disse, não, os olhos estão limpos. E então a palavra é água para limpar a pessoa, né? E a palavra, ela coloca a pessoa em ordem, não é? Veja, porque aqui, ó. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Entende? A ceia, como eu digo assim, ó, é para pessoas nascidas. Essa ceia vale para eles. Agora, para essas pessoas que fazem ser errado, é um juízo. Quer dizer, a pessoa está limpa, ela sabe que ela não comete mais, ela não está cometendo pecados, ela está limpa
e ela sentiu de Deus de comer aquele pão, tomar aquele vinho, ela está livre. Mesmo sem ser nascida de novo, porque ela está no processo, é isso? Sim, mas a pessoa que que ela não vive no pecado, irmã, ela está limpa. Ela está no processo de chegar, mesmo que não chegou no novo nascimento, ela vai chegar. Glória a Deus. Ela vai chegar. E como eu digo assim, ó, a pessoa se julga se já está apta ou não. Tá? Com isso, nós não temos uma igreja de legalismo, não é? Não temos uma igreja de legalismo, não temos que prender ninguém, porque se a pessoa vem ali, a cada ceia cada pão que partimos, cada vinho que nós servimos, é lida essa escritura. E essa escritura é que vai julgar as pessoas no último dia. Então, entra aquele caso ali, pastor, o ladrão na cruz, porque se eu estiver errado, você me corrija. Porque às vezes com o batismo, né? Não, tem que ser batizado em nome de Jesus e não sei o que e tal. Tá, mas o ladrão da cruz não se batizou. Então a gente tem um exemplo do processo. Não vamos por aí também. Então explique aí, pastor. O ladrão da cruz foi a última oportunidade que ele teve. Ele não pôde descer da cruz para ser batizado. Mas a decisão dele foi tão sincera que Jesus disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Glória Uma decisão a Deus. sincera. Aí, de novo, não se pode ser legalista, né, pastor? Não. Há pessoas também que vêm para o meio da gente, às vezes ficam um tempo sem batizar e vão na ceia. Não tem nada a ver com isso. São pessoas limpas. Mombrand diz, a mesa da ceia é para todos aqueles nascidos de novo, que vêm até das denominações participar da ceia com a gente ali. Sim. Entende? Então, a mesa de ceia é aberta, ele diz. A mesa de ceia é aberta para as pessoas que estão. E aqueles que entraram nas filas, nas ceias da fila do irmão Brana lá, e não estavam corretos, ele tirou da ceia? Não. Nunca vi isso. E também tem, Paulo, ele fala ali, né? Ele era profeta, ele disse assim, eu tenho meio de conhecer as coisas. Tá vendo? Eu tenho meio de conhecer as coisas, ele tinha um discernimento. E isso é escandaloso, você ficar apartando coisas. Isso, para mim, é sistema, é denominação. Eu acho que uma pessoa assim, ó, se ela estaria um membro da igreja e ela está ainda foi o mundo e ela continua indo nos cultos, ele se deixa ela na hospedaria. Ela está curando a ferida. Ele disse, um dia desse é pior, ela fica em casa. Um dia desses, Deus vai tratar com essa pessoa. Ele tem a hora, ele tem o momento de tratar. E às vezes ele tem que atirar a pessoa no chão, não é? Para poder levantá-la de novo. É verdade. Então, é muito boa essas perguntas, irmãos. Parabéns para vocês estão muito bem. Profundas, né? Perguntas profundas. São perguntas que tem que desenrolar elas. Se não desenrolar, nós vamos virar uma denominação. Agora, as pessoas mandam perguntas aqui, por exemplo, com casos aí né? Mandam perguntas aqui para mim assim, ó, se eu vou fechar essas perguntas aqui, eu vou fazer uma denominação disso. Eu não sou uma denominação. Eu sou um cristão, né? Todos nós aqui somos cristãos. E nós temos que entender muito bem isso, né? Viu? Porque a ceia não salva. Vocês têm que entender que a ceia não salva. A ceia acompanha a salvação. Então, quem é salvo, entra na ceia. Então, bem-aventurado aquele que pode cumprir todos os mandamentos, né? Chegar, batizar, ser nascido de novo, ter o selo. Se Deus der a oportunidade, siga em frente, não se detenha. Né? Agora, pastor, que também tem uma questão que o apóstolo Paulo fala, isso tem a ver com usos, costumes de andar a cavalo e não andar em cavalo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não devo me deixar dominar por nenhuma delas. É onde entra o discernimento do cristão. Sim. Eu posso me vestir de prenda, que é uma roupa decente, e montar a cavalo. Quem me impede? Eu ofendi a Bíblia em quê? Mas
cabe a mim? Né? Aí é uma coisa que cada um tem que fazer sua análise, né? Como examinar sua Não consciência. digo que seja um vestido de prenda, mas que seja um vestido decente. Porque antigamente, as minhas irmãs andavam a cavalo num cilim, né? Sentavam no cavalo. Agora, hoje, as pessoas têm a liberdade, né? E a Bíblia diz que é bom que se manifeste isso para revelar os sinceros. Então, isso não me preocupa. Não me preocupa. Se uma pessoa vai lá e faz o errado, né? Eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo que ela, entende? Fique fora dessas regras. Porque ela pode passar por uma prova ali e daqui a um pouco Deus chama ela. Deus traz ela de volta, debaixo do laço, debaixo do chicote. Viu? Então, é uma coisa assim, muito, muito preciosa a palavra. E nós temos que saber lidar com ela, como disse o irmão Bran. Agora mesmo eu estava lendo o irmão Bran dizendo assim, quando aquele ministro chegou para ele e disse, olha, o senhor foi um ministro batista? Ele, sim, foi um ministro batista. Um homem poderoso, era cheio de diplomas, né? De cursos, de doutorados. E chegou no escritório do irmão Bran e andava procurando o Espírito Santo. Ele era um batista. Né? Aí chegou para o profeta e começou a fazer as perguntas. Ele disse, o senhor era batista? Ele disse, sim. Por que o senhor deixou? Porque eu vi muita coisa errada. Ele disse, eu não quero ser um sistema. Eu quero ser livre. Lá tinha regras, que tinha que botar uma mulher pregadora, lá tinha que fazer isso, fazer aquilo, eram regras. Entende? Então, o profeta dizia, eu não posso me submeter isso a isso. Aí ele perguntou, mas o senhor é pentecostal? Ele disse, não sou pentecostal. Eu vivo entre eles. Mas não sou pentecostal. Entende? Aí ele disse, como eu recebo o Espírito Santo? Ele se ajoelha na beira da mesa, aqui mesmo. E ali no escritório ele se ajoelhou e recebeu o Espírito Santo. Amém. Veja como as coisas são simples. Né? São simples. Eu digo uma coisa para vocês, nesse tempo final eu não sei dirigir a igreja, não sei disso que eu estou falando aqui. Viu? Porque nós já cansemos de legalismo, cansemos da imposição, cansemos disso, porque isso, o legalismo foi o primeiro que chega. Mas ele tem que ser tirado. Uma pessoa, por exemplo, assim, que está chegando assim, põe legalismo nela, ela fica atordoada. Ela fica com medo de chegar, o pastor, a pessoa tem que ser livre, ele tem que ser um cristão livre que expõe o sinal de Deus aonde ele entra. Amém. Certo? Sem problema, né? Ele passa a ser um cristão fabricado. Fabricado, não tem valor isso aí. Só fabrica o que o pastor tem que fazer. E não tem aquele... A igreja de Pelotas saiu disso, pode ter certeza. Fofoquinha, bagunçazinha, isso aí terminou. Entende? Ou nós vamos crescer na estatura de um homem perfeito, o corpo da igreja, eu estou falando da noiva. Eu não estou falando daqueles que estão lá no santuário. Porque lá nós temos o átrio, temos o santuário e temos o véu adentro. Quem vive o véu adentro, ele está separado da igreja e separado do mundo. Ele está em Cristo. Isso que eu não vou explicar. Você me permite que na próxima live eu vou dar uma posição sobre isso aí mais, tá? Viver em Cristo. Sair fora de tudo, viver em Cristo. É o indivíduo. Nós estamos na hora do indivíduo. Não mais a igreja local, ali todo tipo de pessoa entra ali dentro. O bêbado, o assassino, o ladrão. Ali é uma hospedaria. E o próprio apóstolo Paulo fala, né, que para a gente não usar da nossa liberdade para dar lugar à carne. Sim. Porque é aquela coisa, eu lembro uma vez que o profeta disse, ele comentando assim, então eu sou cristão, vou sair por aí e fazer, Jesus já me salvou, né, pecados de ontem, de hoje, de amanhã, então eu vou sair por aí e fazer o que eu quiser. Sim. É a prova que não é cristão. Sim. Porque um cristão, ele vai procurar cada dia melhorar.
aquele que roubava, não roube mais, né? É aquela melhoria constante. O profeta diz que a pessoa que corre risco é aquela que vai embora, vira as costas, fala mal dos irmãos. Essa pessoa cruzou a linha. Entende? Agora, aquele que está errado permanece na igreja, ele está numa linha de salvação ainda. Que não dá conta, Ele né? se Mas apostatou. Entende? Isso é uma coisa muito preciosa, mas esse assunto aqui foi muito bom, essas perguntas dessas pessoas aí. Muito bom. Isso dá gosto de responder. Tá? Agora, aqui não é uma live de acusação de ninguém. Nós estamos aqui para ajudar. Amém. E mostrar que o eleito ele tem que se esforçar para chegar ao que é perfeito. Né? Chegar naquilo que é o alvo dele, que é o arrebatamento. Não é? Viu? Né? E eu penso assim, que a cada dia que o senhor vem pregando sobre... já está caduca de falar que a igreja é uma hospedaria, a igreja é uma hospedaria. E às vezes fica difícil, talvez, para as pessoas ter esse discernimento. Eu acredito que o senhor vai falar muito para a gente, a igreja é uma hospedaria. Para entrar de vez na cabeça, porque é complicado, é uma mistura. Né? E o eleito precisa, como é que o senhor sempre fala, amar aquele que você sabe que não anda com fome. Perfeitamente. A Bíblia diz: se nós amarmos só nossos irmãos, fazemos mal. Tiago fala disso. Nós temos que ajudar as pessoas erradas. E como vamos ajudar as pessoas erradas? É mostrando a qualidade e disciplina da nossa vida cristã. Né? Se o cristão é disciplinado, ele vai ver o erro. Para começar, ele vai ver o erro de uma pessoa e não vai comentar com ninguém. Isso, o cristão é fechado. Entende? Ele vai na pessoa, ou conversa com a pessoa, ou então ora até que Deus endireite aquilo ali. Mas fica ele e Deus entre aquele assunto. Né? E como eu digo assim, ó, a pessoa, por exemplo, assim, ó, nós temos... Vamos dizer assim, uma pessoa que ela foi batizada em nome de Jesus, viveu na igreja por tanto tempo, não é? E de repente ela cai na desgraça, né? De ir embora. Ela nunca nasceu de novo, ela nunca entendeu o batismo, ela nunca entendeu o ceia, ela esteve ali por um motivo de emoção. Ah? O que você acha? Uma pessoa que está limpa, por exemplo, assim, ó. Ali tem um exemplo, ó, né? Que ela pode dar um testemunho para vocês aí. Né? Onde é que ela recebeu o Espírito Santo? Na mesa de ceia. Então, essa pessoa que está limpa, irmãos queridos, vocês fizeram essas perguntas tão importantes, mantenham uma vida limpa. E um dia desse você pode ser batizada pegando o pão na ceia. Batizada com o Espírito Santo. Entende? Está na linha, está na linha. Então, o que está na linha para ser perfeito vai ser perfeito. E o que não está, não vai ser, não adianta você... O que adianta eu botar uma capa na igreja? Olha, vocês têm que fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Né? E dentro daquela pessoa, atrás daquela capa, tem uma religiosidade. Entende? Só a pessoa tem um sentimento errado com os outros, porque viu os outros errados. O profeta diz: isso já é um demônio. Misericórdia. Já é um demônio. Entende? Porque o que o demônio quer fazer? Ele quer alimentar enredo, né? Uma contenda. Né? Ele é um feiticeiro, um fictício, né? É um feiticeiro, ele está sempre inventando coisas. Por exemplo, se ele mostra para os nossos olhos o erro de um irmão e nós alimentamos aquilo ali, pronto. Agora, a hora que você botou os olhos naquela pessoa ali e desceu uma compaixão de Deus, irmão, é outra coisa. Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Entende? Agora, fazer aquele enredo ali, alimentar uma coisa que você sabe que tem uma alma ali dentro. A pessoa pecou aqui fora, a carne dele está voltada para o mundo, mas lá dentro ele tem uma semente, ele tem uma alma. E se aquela alma é eleita e você fala mal dela, pisa por cima, hein? O profeta disse que Deus sabia quantas vezes nós ia pecar.
Ele sabia. Muitas. Quantos pecados nós ia cometer para depois, então, chegar à plataforma. Porque, então, eu acho, assim, que tem coisas, assim, que eu vejo de uma maneira, né? Viu? E estou respondendo essas perguntas aqui no gemido para vocês, viu? Mas o meu desejo mesmo é ver as pessoas perfeitas. De todo mundo. Por mais errado que ela esteja. Deixa ele lá na igreja cantar. Deixa ela cantar lá no banco com a igreja. Deixa ela se alegrar lá na igreja. Porque afinal de contas, irmãos, daqui um pouco o Espírito Santo entra ali, ó. E que Deus lambanceira, que Deus linguarudos, que aqueles que judiaram daquela pobre alma. Hein? Vieram? Dizer assim, nós pensamos mal de ti. Isso é muito sério. Olha, é mais sério do que as pessoas estão pensando. E o profeta diz que aquele que toma um pecado sobre si, que é condenar a pessoa, vai responder no juízo por aquilo lá. Por aquele pecado. Ela vai responder. Porque ele diz que uma pessoa que julga outro é pior do que aquele que está errado. Aquela pessoa caiu da graça e aquela pessoa precisa ir no altar se renovar. E aí que nós estamos vendo assim os pontos tão preciosos disso, né? Quando vê um eleito assim, ó, às vezes chorando pelo outro, clamando, né? Agora um irmão, por exemplo, uma pessoa que sai ali da linha e fica lá na igreja errada, parece que deixou desse nosso irmão. Pelo amor de Deus, irmãos. Só porque está errada, né? Só porque ela foi tentar e pintou umas unhas e ficou lá sentada no banco. O que nós temos que fazer? O profeta diz que o que endireita a igreja é a palavra do púlpito. É do púlpito, não é uma pessoa criticando o outro. É no púlpito. Né? Daqui um pouco ela vai ver que é só ela lá dentro, com aquelas unhas pintadas. E o pastor chega no púlpito, às vezes inspirado por Deus, dá um laço daquilo ali e pronto. Pronto. É? Então, aí, o que acontece? Aí a pessoa vai mudar de jeito, mudar de vida, e aí? Como é que fica a situação daqueles que criticaram? E a pessoa pensa assim, não, foi esquecido, Deus não se desceu não. Olha que um crime contra um eleito é uma coisa imperdoável. Uma coisa imperdoável, viu? Uma coisa perigosa. Não é por aí a coisa não. Tem que tomar cuidado com isso, ter paciência com as pessoas, como eu digo, ter paciência, né? A linha muito fina. Acho que os irmãos estão me entendendo aí, né? Bem sobre esse assunto, né? E foi muito bom, viu? Um monte de joinha, de coraçãozinho aqui, para sinal de que estão entendendo e estão gostando das... E vamos tendo paciência uns com os outros, fazendo outros nascer, se já nascemos, vamos chegar perto do outro, ver se o outro nasce também. Não é? Então aí, pastor, eu trago, não apareceu alguma pergunta aí, Décio? Não. E nem aqui também. Então vamos continuar aqui que eu gostei desse assunto. Então assim, ó, digamos, eu sou uma questão. Eu tenho uma amiga que ela frequenta a denominação. Ela é batizada e lá o pastor não lê a Bíblia, não orienta. Ela anda igual a Jezabel, com decote, com pintura, com aquele cílio que parece de maga patológica, aquelas coisas que inventaram agora. É estranho, né? Porque a gente acha estranho, né? Ver, às vezes, as irmãs e as pessoas que se pintam, se maqueiam, me perdoem, eu não quero criticar nenhum de vocês, não. Mas eu acho muito estranho, eu não tenho esse costume e acho estranho. Mas aí vai que uma irmãzinha dessa que tem esses costumes, né, quer ficar congregando lá com os irmãos da mensagem, né? No caso, ela pode ficar congregando, né? Claro que pode, irmão. Claro que pode ficar congregando sim. Ela tem um banco livre na igreja para sentar e ouvir a palavra, não tem nada a ver com isso.
Até que ela nasça, como diz o profeta, um dia ela vai ter uma experiência com Deus. Se ela tem uma semente lá dentro, ela vai brotar. Senão ela vai ficar lá com as unhas pintadas dela até o fim. E os irmãos? E não sendo exemplo para ninguém. Porque É isso que eu ia falar, não vai ser exemplo, né? Um eleito não vai toma tomar exemplo por de coisa errada. Né? Ele não vai por esse caminho de tomar exemplos errados. Né? Nem minhas filhas, nem ninguém é exemplo de ninguém. O exemplo do povo é a palavra. Não adianta as pessoas achar que vão me atirar pedra por isso, por aquilo. Eu não tenho nada que ver com meus filhos, são adultos. Eles estão lá fora. Aqui dentro só sou eu e minha esposa aqui, ó, vivendo isso. Sofrendo muitas vezes, levando essa mensagem para os irmãos aí, fora, né? Agora, se eu tenho filhos que estão no mundo, o problema é deles. Eles foram criados aqui na linha da palavra. Se eles desviaram da palavra, eles vão responder para o que estão fazendo. Não é assunto meu e nem da minha esposa ter que responder por isso. Não é? Porque eles tiveram essa disciplina. São meus filhos, acolho eles, pode chegar aqui em casa a hora que quiser chegar. Viu? Só tem uma coisa, não concordo com as coisas erradas deles. Eles sabem muito bem disso. Eu não posso concordar. Mas, por outro lado, eu tenho que saber que eles são meus filhos. E o que eu tenho que orar por eles, eu tenho que fazer alguma coisa por eles. Viu? Né? Então, assim é as coisas. Como é que você vai condenar um pai, por exemplo, que está na igreja, o filho do fulano? Deixa o filho do fulano. Cuide da sua própria vida, por favor. Não é? A pessoa tem que ser um crente exemplar, um indivíduo com Deus, né, para subir no arrebatamento. Porque não adianta, se os meus filhos não estão na eleição, não estão na predestinação comigo, eles não vão ir, não adianta. Posso vestir eles, botar uma capa neles ali, fechar eles dentro de casa, como diz o profeta, fazer um tipo freira aí, né? E deixar encerrado dentro de casa, porque não vai adiantar nada. Nada. Não é questão de, vamos dizer assim, né, viu? Agora, se eles querem estar ali na igreja como eles estão, vão lá ser seus cultos. Vão. Eu já orei por eles. Deixa eles lá, né? É como Jesus falou para Pedro, assim, olha, o diabo pediu para te cirandar, né? Para mexer com a tua vida. Ele disse, mas eu já orei por ti. Quando eu vejo meus filhos errados, eu sei que eu já orei por eles. Eles estão recomendados. Entende? E o profeta disse que aquela natureza está na pessoa ainda, você vai tirar o que dali? Né? Nós sabemos que pinturas e coisas vêm da idolatria, isso é um espírito idólatra. Paganismo. Não é? Paganismo, veio lá da África, do paganismo, de outros lugares. Isso está na mensagem, a Igreja e Sua Condição, o profeta explica muito bem isso ali, né? Quando ele fez aquele gemido com a igreja, né, e disse assim, aqueles que precisavam estar aqui não estão. Ele disse que os que mais precisavam daquele banho do Espírito Santo ali ficaram sentados. Quando ele pegou a igreja em sua condição, foi um choro, foi um desespero, né? E ele lamentou, disse, eles estão sentados. Né? Então, assim, são coisas assim que a gente tem que saber entender isso aí. É hora de entender, se é colocar no lugar das pessoas, né? Eu acho que isso aí, eu acho que uma chance que eles estão tendo é estar sentado ali, não vão na ceia. Né? Não vão na ceia. Né? Então, atacar a porta da igreja, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A igreja é livre para eles entrar. Membro, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Sabe qual é o membro? É o membro ativo, disse o profeta. Aquele que é dizimista e ofertante na igreja. É aquela pessoa que é constante nos cultos. Aquele é o membro ativo da igreja. Glória a Deus. Cumpre seus deveres, viu? Né? Agora, se uma pessoa ali de fora, por exemplo, do mundo, vem e diz assim, olha, pastor, eu vou começar a pagar os meus dízimos na igreja. Ele nunca foi na igreja e está pagando os seus dízimos. Dízimo não salva, irmãos. Vamos entender isso aí, que
Dízimo é uma oportunidade que a pessoa está tendo de alcançar uma misericórdia de Deus, quem sabe um dia, não sei como fazer isso, mas o dízimo acompanha a salvação. Não Uma é? benção, aqui no caso, né? A benção material, né? Prosperidade, uma benção material. Uma bênção material. Então o profeta disse assim, ó, que, por exemplo, assim, o membro ativo, ele sabe que tem que pagar a luz da igreja, ele sabe que tem que pagar as contas da igreja, ele sabe, não precisa dizer para ele. Vocês já viram pedir dinheiro no púlpito? Vocês nunca viram, irmão, vocês não vão ver nunca. Nunca vão ver pedir dinheiro. De maneira nenhuma. Se Deus me enviou, ele tem que me sustentar, então eu paro. Não é para mim tocar para frente. É verdade. Então, assim, por isso que eu acho um horror ir para os públicos para pedir dinheiro. Isso aí é coisa, olha, né? Parece que não há o que chegue nunca, parece que é um saco sem fundo, né? Campanhas e mais campanhas. Campanhas, disso, daquilo, como eu tenho visto essas orações de 7 dias, não sei o que mais, e tanta coisa, né? Como eu cheguei numa fila uma vez, perguntei assim para a pessoa, assim, mas e essas pessoas, tinha umas 200 pessoas na fila, mais ou menos. Aí eu perguntei assim, mas por que elas estão aqui? Nós estamos pagando as 7 orações. Eu disse, mas quando pagar essas 7 orações, 7 dias, para o que elas fazem? Terminou? Não, elas entram na fila de novo. Aquela ficou inválida. Eterno 7 horas. Parece as Pelo amor de moedinhas Deus, não estão brincando com que eles estão brincando, né? com o evangelho, Vão pagar brincando, caro. irmão. Isso é brincadeira, é brincar com a palavra. Eu digo a vocês, digo para vocês com toda a sinceridade do meu coração, que eu fico com o profeta disse, que quando Deus envia um homem, ele sustenta o homem. Não precisa, não é? Não precisa nada. Não precisa. Deus faz isso aí. Ele faz. Né? O eleito, como eu digo assim, ó, tudo que acompanha a salvação é dele. Ele tem prazer em cumprir, né? Tem prazer em cumprir. Tá bem? Glória a Deus, tá bem. Então, deixa eu ver se surgiu mais alguma pergunta. Mas tá bom. Hoje foi rápido, mas foi, né? Ó, irmãos aqui, aleluia, dando joinha, o coraçãozinho, os irmãos, temos 22 pessoas conectadas. Já teve 24. Os irmãos estão... Eu quero dizer, irmãos, que é uma felicidade para nós ter vocês assistindo essa live, porque essa live justamente é feita para nós, né? Para mim, para vocês, para todos, para tirarmos nossas dúvidas e ficarmos mais fortalecidos naquilo que a gente já vem aprendendo, porque às vezes a gente aprende uma coisa, mas será que é isso mesmo? Aí quando tem uma pergunta dessa, pá, de novo, é isso mesmo. A gente se fortalece com a palavra, porque a palavra de Deus é que é o nosso prumo, né? É o nosso aferidor da verdade. Fora da palavra, duvide de tudo, né? Porque isso, sem a palavra de Deus, nós não somos nada. Bom, não temos mais nenhuma pergunta aqui. Não sei se a irmã Santa teria alguma pergunta para trazer, para algum comentário nesse assunto. Não. Não tem nenhum comentário. Tem, pode falar. Não. Eu acho que ficou muito claro. Ficou claro mesmo, muito pastor. claro. Isso é como eu digo assim, isso é bastante. para os meus membros, né? Eu não quero confusão com outros pastores. Vocês estão ensinando lá algo errado, que eles vão responder por isso. Agora eu respondo a Bíblia. Então aqui eu não tenho que responder por nada, não é? Viu? Se é como uma pessoa lá da denominação me fazer é errado batizar em Pai, Filho e Espírito Santo. Não é? Se o pastor está crendo nisso e ela junto, por que eu vou responder essa pergunta? Não é? Para eles tem aquela passagem de Apocalipse, né? Que ficaram de fora os cães. Sim. Os cães são os maus pastores que fizeram o meu povo pecar, que ensina errado. É um lugar muito, muito importante esse de ser um pastor, né? Porque ele tem a vida das pessoas nas mãos. E não é a vida material, é a vida espiritual. Gente, é o destino eterno. Ele está Meu guiando Deus. aquela pessoa
ou para o céu com matadouro. É. Pois é, eles entendem que esse feiticeiro aqui é o bruxeiro, aquele que bota um despacho na esquina. Não é isso aí, irmãos. Não é. É lá o que ele está entendendo, aquilo lá, ó. Outro caso. Feiticeiro vem da palavra fictício, não é isso? É. Fictício é um inventador de coisas. Então, o que nós não podemos fazer aqui é ser inventador da Bíblia. Isso é perigoso, né? A Bíblia está escrita, está escrito, está escrito. Se eu não dou conta, eu disse, Senhor, eu não estou dando conta, mas isso aqui está escrito. É. Não é? Agora, pastor, tem uma pergunta aqui antes de terminar a live que eu achei importante. É de uma mãe que tem uma filhinha, né? Uma mãe da mensagem tem uma filhinha que, por influência dos coleguinhas da escola, quer se pintar, quer usar calça, quer usar maquiagem, aquele batonzinho de brilho, essas coisas que a gente sabe que já tem um espírito aí, né? Aí a pergunta é, o que é que essa mãe deve fazer? Apertar o cerco e não deixar mesmo combater? Como é que faz para puxar a criança para o caminho certo, né? Olha, o irmão Brando disse que ela deve ser uma mãe para essa criança. Uma mãe é uma pessoa que disciplina com a palavra. Hoje, por exemplo, assim, nós temos a palavra, o que ela tem que fazer? Se eu fosse uma mãe, eu trazia essa criança para orar junto comigo. Viu? E fazer que essa criança entenda, sentar com ela, minha filha, não é assim por aí. O que uma mãe vai responder é incrível. É incrível. Viu que ela vai responder, bom dizer ali, por um, né? Então, né? Por uma coisa dessa, porque uma mãe é uma protetora da filha, né? E o profeta chega a dizer na pergunta e resposta que a companheira dessa criança é a mãe. Não é outra pessoa lá do mundo, não é? Essa criança tem que sair preparada para o colégio com oração, não é? Com oração, né? Então, essa oração é o que vai proteger essa criança, não é? Nós tivemos uma experiência aqui com a irmã Érica, né? A Érica passou pelas suas provas de colégio tudo, olha lá, está casada, arrumou um bom moço cristão, né? Está estudando, está dando exemplo lá na faculdade, então é incrível, né, irmão? Porque, então, como eu digo assim, ó, tem que ter uma semente de Deus dentro dessa pessoa, não é possível, né? Porque ela passar por tudo isso aí, ó, por esses colégios, por tudo, e sair aprovada. Então, por isso eu digo assim, ó, que foi uma menininha que sempre esteve junto de nós aqui, apegada na gente, né? Teve bons exemplos, foi, né? Então, é por aí que começa, né? Então, e assim nós vamos vendo outras pessoas também que são fortes nisso aí, né? Viu? Eu mesmo, quando eu entrei na faculdade, eu conheci a mensagem logo. Entrei em 98 na faculdade e conheci a mensagem em 2000. Foi a minha salvação, que me livrou de muitos caminhos errados. Muitos. Eu ia com meu saião, meu cabelo que deixava crescer e de cara limpa. Quem quiser que falasse. Quem quiser que falasse. E graças a Deus saí de lá com o meu mestrado, estudei, pronto, serviu para uma coisa e já larguei lá. Eu penso assim que não é tanto as vestes que condenam as pessoas, são os atos. São o comportamento das pessoas. É porque a veste que a pessoa vê logo, né? E você entrou eu digo que eu estive dentro do exército, né? Foi o tempo que eu passei ali, assim, vi muitas coisas ali dentro, né? Viu? Ali também uma coisa horrível o exército, né? Assim como outras pessoas passam a faculdade, né? Outros lugares assim, e não vejo assim que a veste prejudique nesse sentido. Se a pessoa dá um exemplo desde o primeiro dia. Agora um dia ela vai com a roupa de homem, daqui a um pouco ela vai com a roupa de... Que exemplo ela está dando com isso? As pessoas, o crente ali, ó. Agora, se você for uma crente desde o início, uma boa pessoa, amável com as colegas e tudo mais, mas repudiando o pecado, o que eles vão ver em você? Jesus. Um exemplo, um esteio firme para, não é, tomar aquilo como um exemplo. Glória a Deus. Porque não se vê. Olha ali, irmão Cláudia, né, com aquela menina dela ali, né? Ali o exemplo. Julinha. Tem 2 pais crentes em casa, né?
Dois pais que são conselheiros, são maravilhosos em casa, que auxiliam os filhos. Eu me orgulho dos filhos da irmã Cláudia, viu? Daquela filha dele. Deus abençoe aquela menina, né? Ela era um exemplo na escola. A única pessoa vestida como uma dama lá dentro. Desfilou e tudo. Né? E como disse a irmã Cláudia, foi lá, se quer é assim. Um pai... Por exemplo, eu vi um caso, irmã Lígia, ali, acho que foi no estado de Mato Grosso, onde foi? Condenaram um pai, que eram membros lá de Goiânia, esses irmãos, né? Ele disse que ela não ia vestida de homem no colégio e ela não praticaria a física deles de calção, né? Como é que chama isso? Abrigo, é. Aí a diretora mandou para a justiça. A promotoria pública, da promotoria foi para o juiz. A promotoria entendeu que também o pai não podia fazer isso. Chegou na mesa do juiz e disse, não, senhor, onde é que a senhora tem lei para fazer isso? Disse para ela. É para dar nota para a criança e é para deixar ela na escola. O pai está certo. Ficou a diretora de casa no chão, promotoria toda, e o juiz deu a sentença, pronto. Mandou a criança, era para mandar para a escola do jeito que a mãe quisesse. Porque não tem lei para isso aí. Não tem mesmo, não. Não existe lei para impor, né, sobre um pai. Aí o que acontece? Hoje as pessoas vão para a escola, o pai, em vez de dizer assim, não, eu que não quero, mas em casa, minha casa somos cristãos, a gente vive isso, explicar, né? Não, o pastor disse que não pode. Que autoridade eu tenho sobre o filho de ninguém, irmão? Por favor, que covardia. O senhor vai botar a cara lá e diz assim, não é por causa da igreja e nada, é a palavra, eu vivo a palavra, eu sou um cristão, eu gostaria que meu filho... Não tem coração que não se dobra, é o que a irmã Cláudia fez lá. No princípio foi uma imposição. Mas agora a menina dela... Está livre para cursar seu curso tranquilo. Um exemplo lá dentro da escola, né? Glória a Deus. Então, Deus abençoe isso aí, irmão. E outros pais têm que tomar essas iniciativas, né? Agora... Eu acho que hoje, se eu fosse criar filho, eu acho que eu ia ser outro tipo, muito diferente, porque hoje nós temos a palavra, nós temos o conhecimento. Ter uma conversa com os filhos em casa, pegar a Bíblia, conversar. E é o que está faltando, não é? Porque o demais, eu acho que isso aí né? Eu vejo assim esses pais que estão criando seus filhos, olha, irmão, com esse celularzinho na mão, criancinha aí com 5 anos, já com o celular na mão, sabendo muito mais que um adulto. Onde essa criança penetra lá no fundo desse celular, meu Deus. O celular veio lá da quarta dimensão. dimensão. Mas que horror isso aí, né? Que coisa. Um pai não se dá conta que é um espírito isso aí. Né? É um demônio que está ali simplesmente influenciando aquela criança, né? E chora pelo celular. Ninguém é obrigado a celular para ninguém. Não. Eu conheço pais aqui no mundo que não dão celular para filho. E crentes dentro da igreja que acham que não pode deixar chorar. Chorar rende o umbigo. Né? Tá. Tem uma pergunta aqui, pastor, de um assunto, mudando de assunto. Sim. Nós, lá na casa do irmão Tiago, da irmã Neuza, lá em Santa Maria, conversamos sobre um assunto. E aí, irmão Tiago trouxe a pergunta. Eu tinha esquecido, viu, irmão Tiago? Não vou lhe mentir. A pergunta é: o acusador ainda tem acesso ao céu para nos acusar diante de Deus de dia e de noite? Se tem, como é que ele faz isso? Tem, ele é um espírito, irmão. A Bíblia diz que ele nos acusa noite e dia. Veja. Ele é o chicote de Deus para dizer onde é que estamos errados. E quando esse desafio chega, não é? Ele foi lá diante de Deus e acusou Jó. Sim. Né? Ele estava na reunião dos santos, dos anjos. Ele estava lá no meio. Então ele tem acesso. Tem acesso. Tem? E mostra o nosso pecado diante de Deus. Sim, mostra. Né? Porque ele é o acusador. Ele é o promotor da mentira. É o promotor, né, da imposição. Ele é acusador, sim.
irmão Tiago, pode ficar sabendo que ele vai, viu? Que coisa de louco. Mas o Miguel não pega ele lá? Miguel não dá um assasso nele, não? Não, irmão, não. Ele é um espírito, né? Ele está aí para cumprir um propósito. Mas vai ter um Mas dia, né? ele entra lá com os limites. Ele tem o direito, é como o promotor entra numa audiência. O promotor é o acusador. O juiz não julga nada sem ter o promotor do lado. E quando ele olha para o promotor assim, o promotor já sabe o que ele quer. Né? Não sei se vocês já tiverem audiência, sabe disso, né? Então, ele fica ali, o promotor fica ali, né? O juiz uma vez questionou comigo assim, numa audiência que eu estava, ele disse assim, o senhor disse, não senhor, eu não disse isso aí. Eu disse para ela assim, a senhora está enganada. Não, mas não senhora. Eu disse, eu não disse, vai examinar. Aí ela disse para o promotor assim, examine o que ele fez. Aí o promotor disse, não, ele está dizendo a verdade mesmo. Ele está dizendo o que ele disse lá. Pronto. Né? Então tem coisas que você tem que se impor, né? Mas tem coisas assim que você tem que admitir que estava errado. Não adianta, né? Não adianta prosseguir. E o promotor, ele te põe na pior espécie. Sim. O pior é que às vezes ele está acusando uma verdade. Sim. Ele sempre está acusando a verdade. A pessoa sabe que Tá errado. é errado. Você sabe o que livra o réu? É as desdobradas do advogado. A lei assim tem interfúgio. Vou dizer que aqui está o número 39, né? Você só olha o 39. Para quem não entende lei, é o 39. Mas para quem entende lei, sabe que tem atributos aqui na volta, que com um raio de sol sai para lá, sai para cá, alguma coisa dá para fazer ali. Então, né? Então, e o juiz julga pelo processo que está ali Porque na às vezes mesa. o advogado que está agindo errado, ele está querendo defender uma pessoa que fez. Que fez mesmo, ele fez, mas o advogado está dizendo que ele não fez. E então o promotor está dizendo a verdade. Não foi assim. E o advogado sabe que. Tá ali para defender o errado. Glória a Deus. Está ali para defender o réu dele, claro, Às né? vezes não é O cliente dele, né? E é isso que eu penso assim, e Jesus, no caso, faz esse papel. Ele está defendendo nós, que somos errados de fato. Então tem Nós que ter um somos acusador. pecadores, né? Mas o sangue de A Cristo resposta, purifica a de todo pergunta do pecado. irmão Tiago aí tem que ter um acusador. Aí ele coloca, mas será expulso quando a noiva subir? Mas ele será expulso quando a noiva Não, subir? quando a Ou ele ainda vai ter acesso? Quando a noiva subir, a dimensão dele vai ser limpa, né? Ele não... Satanás desce. De vez, né? Ele desce de vez aqui para cumprir o seu propósito. Eita, Aí ele vai montar aquele cavalo baio ali de Apocalipse 6. Vai cumprir todos os seus depósitos. Política, religião, tudo misturado. Aí ele vem de vez aqui para baixo e não sobe mais. Não. Aí vamos pro racha. A derradeira. Aí o cordeiro sai do trono, né? Sim, glória a Deus. Mas é tão maravilhoso isso, né? De saber que temos um advogado, né? Oh, glória a Deus. Temos um advogado. Amém. Então, meus irmãos, eu penso que por hoje nós concluímos aqui nossas perguntas e respostas. Eu quero dizer mais uma vez que eu fico feliz com os irmãos que mandam suas perguntas, porque nessa pergunta a gente conversa sobre a Bíblia, né? E conversando sobre ele está no nosso meio, né? E o Senhor Jesus, ele é a palavra. Agora eu vou deixar para o pastor dar uma palavrinha de encerramento, se quiser. E desde já agradeço a todos, né? Por estar aqui, e o pastor também pode orar encerrando. Pois bem, meus amados, eu acho que o que eu pude fazer por vocês eu fiz. Eu tenho que ter minhas defesas, né? Porque a gente não tem que responder tudo, não. Tem coisas que são perguntas que o profeta chamou assim, de como é que ele chamou, não é contaminada, como é que ele disse? São perguntas complicadas. Entende? É por isso que eu sugiro que as perguntas sejam feitas simples, como sempre nós falamos aqui, né? Aqui a gente amplia conforme o Espírito Santo quiser. Agora, não adianta você fazer uma pergunta e já trazer a resposta.
Fica na pergunta. Não é? Por isso que eu acho que os nossos membros assim são os membros ativos para essas perguntas. Entende? Porque, como eu digo assim, se for uma pergunta de um membro de outra igreja, viu? Ele deve perguntar ao seu pastor. Tá? Ai, pastor, dá uma chance. Vai que a pessoa, o pastor lá não responde, o senhor sabe responder. Dá uma chance. Não. Posso até responder, se ele quer saber sobre o batismo e outras coisas, eu vou dar a Bíblia para ele. Agora, em certos assuntos, não. Tudo bem. Esses assuntos que vem casamento e divórcio, que vem assuntos melindrosos dentro da igreja, isso é o pastor. O que tiver na Bíblia, o senhor Sim, responde. com O que certeza. for de tratamento particular, aí é cada denominação que cuida. E essa irmã que fez essa pergunta aí, né, sobre o casamento e divórcio, né? Foi a irmã, não quis dizer o nome. Foi uma irmã nossa. Tá, irmã, não se preocupe. Tá tudo bem, agora quando eu for aí a gente vai conversar, certo? Certo. Inclusive a irmã Lucinha pede oração pela causa dela, viu? Como se fala na justiça. É Vânia Lúcia. Sim, mas a Vânia também está pedindo oração. Ah, tá. E a irmã Vânia Duarte também pede oração, viu? A oração do encerramento. Então tá, irmãos, e agora quinta-feira temos a live, se Deus quiser, eu vou falar um pouquinho sobre a centralização em Cristo, se Ele me permitir, né? Uma vida centralizada em Cristo. Aí vocês vão ver que vai ajudar muito vocês também em certos pontos que foi falado aqui, que ficou para trás, né? A vida centralizada em Cristo é uma vida que, se Jesus, o profeta diz, se Jesus viesse aqui agora, o que ele faria? Condenaria? Não. Ele não faria isso. Ele ainda é Salvador. Glória a Deus. E ele, se nós somos salvadores aqui na terra, se não estamos aqui para salvar as pessoas, é melhor nós abandonar o posto, certo? Glória a Deus. Então está, irmãos. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, viu, pelas perguntas. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm, assim, a confiança que tem na gente para responder isso para vocês. Eu sei que isso não é fácil para mim, né? Mas eu tenho que dar umas viravoltas e responder a coisa certa, né? Tá certo? Então, muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado, irmã Lígia. Obrigado, irmão Décio, né? A irmã Santa, que está sentada na cadeira do rei, né? Os irmãos estão com um bocado de joinha e um bocado de coraçãozinho assim, ó. Amém. Eles gostaram, graças a Amém. Deus. Amém. Vamos orar. Vamos orar então, irmãos. Vocês que têm a Lucinha, vamos orar por ela ali. Vamos orar também pela irmã Vânia, né? Vânia Duarte. Vânia Duarte. Certamente ela está precisando, né? Deus abençoe a todos os nossos irmãos por todos os lugares. Deus abençoe. Amém. Querido Pai Celestial, amém, Deus. Nós amém. estamos aqui, Senhor, não por nós mesmos, amém. mas é pelo povo. Amém. É pelos teus filhos, Senhor. Amém, Deus. Que gratos somos a Ti por conhecer a Tua vontade. Amém, Deus. E por ter o desejo, Senhor, de ser aquelas pessoas melhores. Amém. Viemos a essa live para melhorar. Amém. E eu creio que o Espírito Santo atingiu o Teu povo, Senhor. Amém. E eles vão melhorar a cada dia. Amém. Com paciência com eles mesmos. Paciência com a família. Paciência com todo mundo, Senhor. Amém, Deus. Porque essa é a hora que está na hora de nós não se complicar com nós mesmos. Amém, Deus. Então nos permita nos ajustar mais. Ser mais forte contra o pecado. Amém, Deus. Contra as coisas erradas, Senhor. Amém. Mantenha a tua bênção agora sobre os lares. A irmã Vânia ali, Senhor, ajude Amém, ela. Deus. Eu não sei o que ela está precisando, mas certamente ela está precisando. Amém. Que o Senhor estenda a mão para ela de misericórdia, Senhor. Irmã Lucinha também, meu Jesus. Olhe por ela e por todos os pedidos que foram feitos aqui. Que o Senhor abençoe agora e nos dê um fim de semana de vitória, Senhor. Amém, Deus. Nós te pedimos uma bênção pelo pastor José que vai chegar até nós. Amém, que o Senhor abençoe, que ele chegue com saúde e força. Amém. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.
Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, domingo que vem, se Deus quiser, o pastor José vai estar com a gente aí, né? Viu? Esse domingo. É, Já tá perto, domingo, né? 25, né? É. Domingo que vem, né? Se Deus quiser, nós já temos ele aqui junto de nós, né? Bem-vindo. Deus abençoe Amém. a todos. Muito obrigado.